E aí, residentes, como vocês estão? Bem-vindo ao canal Nil Alves. Eu sou Nil Alves e eu não jogo Resident Evil. Já joguei muito na minha vida, já joguei o 4, o 6 e a demo do 7. Porém, sou muito fã dos filmes e é isso que vamos falar hoje. Vamos falar sobre adaptação, vamos falar sobre os jogos, sobre a minha percepção dos filmes e como funciona isso, como é que os fãs lidam com isso, que é muito polêmico. Aqui vai ter spoiler de alguns jogos e de alguns filmes, obviamente, então é isso, vamos para o vídeo. Bom, se você tá numa caverna, ou sei lá, né, mas não conhece os jogos do Resident Evil, você vai se surpreender. Porque os jogos, na verdade, são jogos de survival horror, ação, mistério, policial. É tudo isso envolvendo geralmente zumbis ou algum tipo de ameaça biológica, né? Daí que vem o nome Resident Evil. Um tipo de mal que está instalado em alguém, enfim. E a franquia é super famosa e ela já não está apenas nos jogos, ela já está dividida em filmes de live action, filmes de animação, quadrinhos, livros, todo um Blackberries aí já é grande. Ela pertence à Capcom, que é a grande companhia dos jogos, enfim. E vamos falar hoje sobre isso, sobre o fato dos jogos terem essa grande popularidade e ter que partir para outras mídias, no caso, o cinema especificamente, porque é o que eu domino, entre aspas. O que é uma adaptação? É você pegar algo e transmitir, e traduzir, e transpassar para um outro tipo de plataforma, de uma maneira que você vai ter que fazer algumas alterações, porque o público não é o mesmo, a maneira de se fazer aquilo não é o mesmo, tudo é bastante diferente. Então, adaptação não é simplesmente você pegar os jogos e fazer, sei lá, como se fosse um filme diretamente no que foi feito já. Você vai ter que fazer mudanças porque envolve outras pessoas, principalmente. Então, eu acho que esse desapego é muito importante. Muita gente joga os jogos e vai querer ver os filmes querendo ver exatamente aquilo que os jogos trazem, querendo ver os seus personagens, querendo ver tudo aquilo que os jogos já trouxeram, e uma coisa que faz sentido, afinal, é a nossa paixão. As pessoas, elas têm um apego por aquilo que elas vivenciaram. Só que eu acho que você tem que entender, primeiramente, que filmes não têm obrigação de ser muito parecidos com os jogos, e nem os jogos têm obrigação de ser parecido com os filmes. Então, vai ter sempre essa polêmica na questão da adaptação. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas precisam entender. Os filmes de Resident Evil em live action sempre estiveram envolvidos em várias polêmicas desde o seu lançamento. Eu acho que a principal polêmica dele, com certeza, é a presença da Alice, interpretada pela Milla Jovovich, porque ela é uma personagem muito importante. Ela é a protagonista dos filmes e tal, só que ela nem sequer aparece nos jogos. Então isso gerou não vou dizer uma revolta, mas gerou muita polêmica na época, porque os fãs queriam ver os seus personagens representados nas telonas. Então trazer um personagem diferente foi uma coisa surpreendente, no mínimo. A Alice no filme, ela é infectada pelo T-Vírus e ela desenvolve vários poderes, assim como outros personagens dos jogos também desenvolveram. Só que o dela, digamos que vão um pouquinho mais além, né? No primeiro filme, chamado Resident Evil Hospedeiro Maldito, ou Hóspede Maldito, uma coisa assim, a gente já vê que temos uma preparação para o futuro Nemesis bem no final do filme. Então, todo mundo já ficou muito ansioso para a sequência, que queria trazer um grande personagem, um grande vilão, que ele foi vilão do Resident Evil 3, Nemesis. E o Nemesis, ele foi uma figura muito aterrorizante nos jogos. Ele te perseguia a todo momento e ele acho que o vilão mais lembrável, talvez eu possa arriscar dizer, eu não sei. E no Resident Evil
2, Apocalipse. Mas digamos que a Alice elimina ele de uma maneira um pouco rápida e talvez um pouco não tão... Não muito parecido com os jogos. Isso foi muito frustrante porque imagina só tu passar muita frustração nos jogos tendo que correr desse vilão pro filme e acabar utilizando ele tipo dessa forma, sabe? Porém aqui eu fico pensando, no filme o Nemesis tem uma ligação meio que emocional barra afetiva com a Alice. Tem uma coisa até quase que meio que romântica neles dois, então é meio que explicado isso. O que eu fico pensando agora é que, por exemplo, eu vou trazer um exemplo contemporâneo agora, a Lady Dimitrescu, que é a grande vilã que tá todo mundo falando agora, do Resident Evil Village. Ela é uma personagem que também fica te perseguindo o tempo inteiro e ela também é cheia de carisma. Só que no final das contas ela é apenas a primeira boss e ela nem é tão difícil assim de ser derrotada. E eu acho que é aí que tá, sabe? Tipo, o balanço. Levando em conta que Resident Evil Village já tem uma narrativa muito mais cinematográfica, é comparada ao Resident Evil Nemesis. Então acho que aí fica uma boa diferença. E nesse mesmo filme do Resident Evil Apocalipse, nós também somos introduzidos a alguns personagens dos jogos clássicos no filme, como a Jill Valentine, que também tá lá, o Carlos, e enfim. No Resident Evil 3, a extinção, nós temos uma mudança de cenário muito grande, que já vem um aspecto mais desértico, uma coisa mais apocalipse mesmo. É um filme até que eu gosto, eu acho que ele tem uns traços muito próprios dele, umas características muito legais, porém nesse filme os fãs realmente piraram muito, porque a Alice está com os poderes assim no nível máximo, sem sombra de dúvidas. Ela desenvolve um pouco de telecinese, de poder de fogo e tantas coisas. A Claire, ela também aparece nesse filme, que também é um personagem icônico dos jogos, mas ela também não é tão desenvolvida assim não. Vale lembrar que todos os filmes até aqui são escritos pelo Paul W. Anderson, que também é o marido da Milla Jovovich. Muita gente diz que isso tem relação, eu acho que tem também, com certeza. E é por isso que ela é tão poderosa, ela é tão badass nos filmes. No Resident Evil 4, Recomeço, ou melhor, na minha opinião, a Alice ela enfrenta o Wesker, que é também outro vilão clássico dos jogos. No filme ela perde os poderes, então a gente já vê ela um pouco mais humana. Eu acho que esse filme ele é bem legal, acho que ele tem umas características tipo, muito próprias. Eu acho que ele tem algumas referências aos jogos, principalmente na parte daquela cena de luta onde a Alice atira na cabeça do zumbizão lá e sai um monte de moeda, porque ela usou as balas de moeda, como se fosse a própria recompensa que o jogo já te dá quando tu mata os zumbis, né? Então eu achei isso muito legal. Também nós temos o Chris no filme. O Chris no filme eu acho ele ok, não acho ele tão diferente dos jogos, não. Só que, claro, o Chris ele é um personagem, tipo, super massa, super guerreiro, e nos filmes ele não é tanto assim, né? Também nós temos como que o quinto filme, Resident Evil Retribuição, onde nós temos a Jill Valentine voltando como a vilã, uma coisa que já teve nos jogos. O Leon aparece, gente, um dos personagens mais famosos, provavelmente da franquia inteira, já que ele foi o principal personagem do quarto jogo. Só que ele lá é nerfado assim de uma maneira, nossa, cara, é muito tipo desapontante quando a gente encontra o Leon no quinto filme e ele é, enfim. A Ada Wong também aparece, ela também é muito famosa nos jogos e ela tem algumas referências aos jogos, principalmente no seu visual, que é muito parecido, e também no seu jeito de se mover. No final do quinto filme, o Wesker ele devolve os poderes pra Alice, porque, não sei, mas é porque eu acho que ele precisava desses poderes assim na narrativa. O sexto filme é sobre derrotar o Dr. Isaacs, que é o grande vilão de tudo, né?
E a Alice vai lá, ela reúne alguns amigos. É um elenco bem legal desse filme. E enfim, o filme ele é bem sério, ele é bem dirigido até, assim, né? É comparado aos outros. Só que eu não acho ele tão memorável. Eu acho porque ele se leva tão a sério, ele não tem os momentos bem divertidos e bem legais mesmo que os outros tinham, principalmente o 4 e o 5. Enfim, assim como os filmes, os jogos também mudaram bastante pelo que eu percebi, sabe? Então, muitas das críticas que as pessoas, tipo, fizeram ao filme de que o filme era pura mais ação, era mais ação do que terror, acabaram que se foram aplicados aos jogos também em um período aí. Resident Evil, ele começou muito sendo um filme onde policiais iam querer resolver toda a situação lá de zumbis. Ele passou por um modo de terceira pessoa, né? Então, o 5 e o 6, eles são jogos extremamente de ação, sabe? E isso foi muito criticado. Eu já joguei o 6. Nossa, eu joguei... tipo, é um filme de ação. É um jogo de ação, sabe? É um jogo que os zumbis, eles são apenas ali, tipo, de pretexto, basicamente. Então é por isso que o sétimo jogo, o Resident Evil 7, já volta com a primeira pessoa. E ele é muito tenso, ele dá sustos a todo momento, porque eles queriam voltar a ter essa franquia de terror de novo nos jogos. Porque era isso que o pessoal tava, tipo, muito, né, reclamando, que a essência foi se perdendo. Embora ainda muita gente também não goste do 7, porque ele também é muito diferente dos outros. Mas, enfim. Essa pressão, né, da Capcom é tão forte que até tiveram que lançar vários remakes dos jogos passados, porque simplesmente os fãs não aceitam as mudanças que eles fazem. Eu acho que as reclamações são até válidas, só que eu acho que a gente tem que saber separar as propostas dos filmes e dos jogos, enfim. No Resident Evil 8 agora, o Village, ele já vem com essa proposta de terror bem mais forte, mas ele também vem com essa coisa da ação também em diversos momentos, e tudo isso junto num cenário de jogo bem cinematográfico, sabe? Ele conta uma história muito bem fechadinha. Eu acho que isso que faz com que ele funcione de maneira muito bem feita. É um jogo ótimo. E, enfim, só mostra o quanto tudo isso está mudando os jogos. Eles também têm que evoluir. Acho que hoje em dia os jogos eles já passaram do aspecto da jogabilidade e estão focando muito mais em uma história boa e bem desenvolvida, porque jogos e cinema estão aí se encontrando. A franquia Resident Evil nos cinemas já se encerrou, porém, no entanto, vai ter uma nova versão, um reboot, que vai sair em breve. Também, se não me engano, vai ter uma série. Enfim, então a franquia ela tá sempre aí. Se preparem, porque ela também não vai agradar a todos, eu aposto. É muito difícil, né? A gente teve agora aí recentemente a adaptação de Mortal Kombat, que também foi muito criticado. Enfim, e foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos que gostam de Resident Evil, que já gostaram. E aí, o que vocês acham de toda essa discussão em relação aos filmes, em relação a como os jogos mudaram, em relação a que vai ser o futuro, tipo, da franquia, sabe? Bom, até a próxima.